Boa tarde. A gente vai iniciar agora uma live com o Henrique, candidato. Tudo bem, Henrique? Opa, e aí, Rafael, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Agradeço muito pelo convite, estar conversando com você. Prazer estar falando com você também. Henrique, você tem 25 anos, é isso? Novo, hein? 25, recém-completado. Advogado também? Formei Direito lá na FGV, começando aí a vida profissional. Bacana, bacana. Henrique, fala um pouquinho pra gente desse desafio aí que você está enfrentando, tão jovem, já disposto a comprar essa briga aí pelo Brasil. Como é que está sendo isso? Você trabalhou com o Pedro também, não foi? Na Câmara? Isso. Então, vou contar um pouco aí da minha trajetória, né? Conta Então, pra gente. já tenho uma atuação política aí de muito tempo, né? Fui uma liderança estudantil, liderança do movimento de juvenil judaico, e sempre com essa vontade de fazer a diferença no meu entorno, de tentar melhorar a vida das pessoas de fato. Então, politicamente falando, já sou bem atuante desde os 16 anos, já era filiado a partido político, participava de campanha, já tentava me engajar politicamente. E aí, na verdade, nasci em BH, né? Vim para o Rio um pouco mais tarde para fazer direito na FGV. E quando eu vim para o Rio, eu conheci o Pedro, lá em 2020. Conheci ele na campanha ainda para vereador. Aí eu já era bem atuante em diferentes movimentos, diferentes grupos. E ele me convidou para trabalhar na campanha dele. Trabalhei na campanha ajudando nas propostas, pensar um pouco aí nos problemas e desafios do Rio de Janeiro. Ajudei também fazendo campanha de rua, rede social, um pouquinho de tudo. E aí ele foi eleito e me convidou para trabalhar no mandato. Eu tive a experiência de trabalhar no mandato dele, em 2021, 2022. E aí foi uma imersão de fato na política, aí, no dia a dia da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, visitando muitos locais, né? A gente via de norte a sul do Rio de Janeiro, zona oeste, enfim, muitos locais do Rio, entendendo um pouco dos problemas, dos desafios do Rio. Ajudei a organizar a parte de mobilização, então a gente tinha muito contato com a sociedade civil, com instituições, empresários, enfim, contato direto aí com a sociedade. E, e aí, por toda essa vivência de mandato, que foi incrível, uma vivência muito enriquecedora, que eu vi ali de fato, né, como era o Partido Novo, como era um mandato eficiente, transparente, que propõe melhoria de fato para a vida das pessoas. Aí eu vi ali que precisava replicar isso, precisava fazer parte e tentar trazer minhas ideias também para o debate público. E eu vi É, também a importância de novas lideranças, né? Acho que o Rio de uma, Janeiro vive uma crise de identidade, é importante ter novas lideranças aí para tentar construir um caminho para o Rio. uma coisa que eu acompanhava bastante no mandato do Pedro era a questão da fiscalização, né? Sempre foi um vereador muito atuante, né? Muito diferente do que a gente costuma ver dos vereadores que acabam se apadrinhando com o governo, né? Salvo raras exceções, Sim, e para obter cargos, enfim, vantagens, né? No Rio de Janeiro tem a questão da nomeação para o Tribunal de Contas do município também, que a gente já viu acontecendo em outras ocasiões, né? sim, E fala um pouquinho para a gente dessa fiscalização, de como é esse trabalho de vocês, como foi acompanhar isso junto ao Pedro, o que vocês sim, sentiram. legal. Esse é um ponto muito importante, inclusive, que eu falo muito na minha campanha também, que eu acho que o Novo, como é um partido com princípios e valores muito bem estabelecidos, né? A gente sabe muito bem o que o Novo defende, qual a identidade do Novo, enfim. E por ser um partido com autonomia, né? Que não tem, ali não se alia a determinados grupos, tem essa independência mesmo, né? Acho que a gente tem essa possibilidade de ter um trabalho firme de fiscalização no legislativo, de questionar o executivo de fato, né? Olha, isso aqui a gente não concorda. E aí cobrar e pressionar. E isso eu acho que é importante para equilibrar os poderes. Então, eu vi lá dentro da Câmara com o Pedro a importância, né, desse legislativo forte, de ter uma postura independente, de olha, isso aqui a gente não concorda, enfim. A gente teve vários exemplos aí de casos dentro do executivo que o Pedro é, chegava ali firme, fazia requerimentos de informação, cobrando mais informações, entrava às vezes na justiça, inclusive, quando não concordava. Presença constante com o Ministério Público também, né? Fazendo denúncias. Exato. E realmente pegando firme ali, que eu acho que é isso. Não é porque despreza o governo, não é porque quer acabar com o governo, não, porque a gente quer fazer esse trabalho de realmente equilibrar os poderes. O executivo tem que entender quando ele faz ações que são questionáveis, que são criticáveis, e que tem que o legislativo ali ter uma pessoa atuante que vai questionar, que vai criticar, que vai às vezes até entrar na justiça para tentar mudar essa situação. Acho que é uma postura muito importante que eu quero levar para a LERJ, né? Acho que o governo do estado do Rio, hoje em dia, a gente está tentando mudar essa realidade com o Paulo Ganim, mas infelizmente hoje em dia é um governo
cercado por casos aí complicados de corrupção, de irregularidades, de mau gasto de dinheiro público. Então, a gente tem o caso aí, o mais explícito da concessão da SEDAI, que são bilhões e bilhões aí que estão sendo destinados para uso político e não para o uso devido. Então, ter alguém ali na Alerj, tendo essa independência, tendo essa realmente essa coerência, né, de saber o que defende e seguir com isso, acho que é um caminho muito importante e é por isso que eu quero assumir esse papel lá dentro. Bacana. A privatização da SEDAI era uma coisa que tinha que acontecer, né? Mas também a forma que o dinheiro, que os recursos estão sendo utilizados, aí já é um outro capítulo. Né? A gente teve essa vitória, digamos assim, né, que foi a privatização, mas se você não alocar esse recurso nos locais corretos e não fiscalizar o uso desse dinheiro público, não vai adiantar de nada, né? Tudo isso que foi feito. Não. Esse é o ponto-chave, né, Rafael? Acho que a concessão em si é um grande acerto, até porque a gente tem uma questão emergencial e a empresa pública não estava dando conta. Então, a gente tem 35% da população fluminense que não tem saneamento em casa. Isso é emergencial, a gente precisa resolver já. E a concessão, acho que trouxe mais especialistas, trouxe mais profissionalização, acho que trouxe aí melhorias que já são até visíveis, né? A gente teve até um exemplo recente da Praia de Botafogo, que tinha melhorado de vulnerabilidade, enfim, tem uns exemplos aí interessantes, mas a gente precisa, no primeiro momento, fiscalizar e acompanhar para onde esses recursos da concessão estão indo, porque são bilhões e bilhões, e aí deveriam ter sido utilizados para dar infraestrutura, para essa questão da mobilidade, para a questão até do próprio saneamento, e não está sendo destinado para isso, está sendo destinado para uso político, para ganho de poder político. E aí um outro ponto também é acompanhar as próprias metas da concessão. Porque a gente tem aí um processo, tem tem todas umas métricas, indicadores que precisam ser cumpridos. Né? Então tem um legislativo também para acompanhar essas metas e cobrar. Olha, os resultados estão sendo efetivos? A equipe, os especialistas responsáveis estão fazendo um trabalho correto, eficiente? Eu acho que esse é um ponto importante também. Então, a gente tem essas duas perspectivas que são fundamentais, né, na concessão, que a gente tem que estar de olho. Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pouca gente que conhece, cara, o Movimento Livres, né? Você foi uma liderança dele. Fala um pouquinho pra gente do Livres. Eu acho o Livres muito bacana. Legal. Muito legal o trabalho deles. Até o Livres surgiu aí na minha vida. Eu tive a oportunidade de participar antes mesmo de estar dentro do Novo. O Livres é um movimento suprapartidário. Você entrou no Livre antes do Novo? Isso, eu estava no Livres antes mesmo de ser filiado ao Novo. E o Livres é um movimento suprapartidário que reúne pessoas de diferentes partidos que defendem a liberdade por inteiro. Quando a gente fala liberdade por inteiro, liberdade econômica, liberdade social. E é um movimento muito importante que eu acho que estimula a participação da sociedade civil no debate. Então, a gente tem grupos aí de debate de diferentes setores, né? Então, grupo, por exemplo, que eu participava, que eu era coordenador de urbanismo e mobilidade, a gente fazia webinar, a gente fazia grupo de debates, pensava em propostas de políticas públicas para apresentar no legislativo. A gente pensava em propostas, dialogava com representantes. Então, promove todo esse movimento de um instituto que é suprapartidário, que a gente todos os partidos, mas que promove o impacto aí dentro da política formal. E aí no Livres eu tive essa oportunidade de estar próximo de representantes. Tem muitos mandatários que são do Livres, como por exemplo o próprio Pedro. Tive a oportunidade também de pensar em propostas de políticas públicas, né? Então, em 2020 a gente chegou a fazer e até em 2022 também, um caderno de políticas públicas, indicando em diferentes setores quais seriam as políticas públicas ideais ali, para a gente defender ali e levando para vários parlamentares, vários candidatos, para diferentes governos também. Então, promove esse impacto, né, no debate público. E pelo Livres eu conheci muita gente, inclusive o Pedro. Então, é um movimento ali, para quem às vezes, né, porque infelizmente os partidos no Brasil são muito rejeitados, né? Então, é uma possibilidade de você estar dentro da política, mas se engajando e não se filiando de fatos. Enfim, eu sou um defensor de partidos, acho que a gente tem que fortalecer os partidos, a gente tem que ter movimentos sólidos com ideias e princípios sólidos, mas isso no Brasil é difícil, então eu acho dá uma renovada. Minha opinião é essa, que por enquanto o sistema partidário ainda é importante, a gente ainda precisa dele. A intenção nossa no futuro é que não seja, mas por enquanto ainda é muito importante, ainda é necessário. Sim. Fala pra gente um pouquinho do Renova BR, que foi o curso de formação que você fez, né? Ótimo, isso é uma coisa que é diferencial do partido. Renovação política. Acho que a política, ainda mais naquele momento, né, pós 2013, estava tão desgastada, né?
todo mundo rejeitava todos os partidos, todos os políticos. Tava aquele sentimento geral de que estava tudo errado. E aí surgiram esses movimentos para tentar renovar, trazer novas ideias, novas perspectivas, novas formas de fazer política. E aí o Livres entra nessa e o próprio Renova, que é uma escola para formar cidadãos comuns, para se capacitarem para entrar dentro da política. E é uma escola para gente que nunca Tem foi um processo seletivo também, não tem, para entrar no Renova? É um processo seletivo do Brasil todo, para pessoas do Brasil todo. E aí eles selecionam pessoas que eles sentem ali, que são cidadãos comuns, que querem entrar na política, que são capazes de transformar a realidade, enfim. Com foco principalmente no Congresso Nacional, mas abre espaço também para outras lideranças. E é bem bacana, assim, porque é um curso bem extenso, com diferentes aulas, com muitos especialistas para falar sobre economia, ciência política, até a própria campanha, como fazer o marketing digital da campanha, como fazer o orçamento. E aí você tem a oportunidade também de ter um espaço de contato com pessoas de outros partidos. Isso que é legal também. Porque é raro, né? A política, às vezes, a gente fica muito fechado dentro das pessoas do nosso partido, gente que a gente se identifica muito, e a gente tem pouco espaço ali de gente que está dentro da política, de conversar, dialogar, de entender as divergências, convergências, enfim. E aí o Renova é um espaço para isso também, né? Que tem gente de todos os partidos, não todos, mas de muitos partidos, que tem ali ideais em comum, mas que tem divergências também. Acho que isso dentro do jogo democrático, ainda no Brasil, que é muito importante. E aí no Renova até tive a oportunidade de ter uma aula, um curso de formação com a equipe de campanha do Joe Biden. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana assim, de vivenciar diferentes realidades, de ter aprendizados muito bons, que eu já estou usando nessa campanha, inclusive. Você passou por 2 processos seletivos, então, um para o Renova e o outro do Novo, né? Que não é mole. O Partido Novo eu posso falar porque eu fiz também e eu sei que não é fácil. É difícil. O do Novo é complicado. Eu acho que é importante, né? Isso que é bacana, né? Porque às vezes as pessoas ali, cidadãos comuns, né? Querem me candidatar e não sabe por onde começar, como é que organiza. Às vezes nem entende muito sobre política, como funciona o sistema político. Eu acho que o processo seletivo do Novo, para além de entender se a pessoa se identifica com o partido, se é alinhada, ela te dá uma preparação importante. Né? Porque a gente tem aulas, cursos sobre política, economia, sobre como fazer uma campanha. E a gente precisa começar a pensar na campanha no próprio processo seletivo, né? Você precisa pensar como é que você vai organizar a campanha, quais vão ser as suas propostas, como é que você vai organizar seu orçamento, como é que você vai pedir dinheiro, inclusive, né? Como a gente usa o fundo eleitoral. Então, acho que o Novo inovou nesse sentido, né? De trazer um processo que não só identifica essa pessoa aliada, mas também te prepara aí para estar no pleito e te dá ferramentas para isso. Acho que isso é fundamental, isso é bem interessante. É como tem que ser feito, né? Na verdade, é uma entrevista como se fosse um processo seletivo para o emprego, de fato é. Né? Só que a diferença é que o Novo ele leva isso muito a sério. Então, quando você pensa em pleitear, você está abrindo mão de muita coisa, né? Entre elas, o outro assunto que eu queria abordar com você, que é o fundão eleitoral. Eu queria saber quanto de dinheiro público você está usando na sua campanha. Zero, né? Isso é um ponto Zero? chave. Mas como é que você faz, então, sem dinheiro público? Dá para fazer política sem dinheiro público? A gente tem 5 milhões para fazer campanha política. O Novo teria direito a cerca de 90 milhões e a gente recusa justamente para dar um exemplo e mostrar que dá para fazer uma política diferente com novas práticas. A gente tem um fundo eleitoral que é importante dizer. É o maior existente entre todas as campanhas do mundo. E, além disso, é um fundo que não promove a democracia, eu acho. Acho que mais de 80% desses recursos do fundo são utilizados só para pessoas que vão se reeleger. Então é um fundo que... 92% do 92? Fica com quem já detém mandato. 92, eu achei que era 80, ainda mais. Bom que atualiza aí, é impressionante. Enfim, na verdade, ele cria um mecanismo de manter no poder quem já está no poder, né? E é uma causa de barreira para quem está entrando, né? O fundo era para dar essa possibilidade de novas pessoas, de incluir novos grupos, renovar a política, enfim. Na verdade, faz o contrário. Dificulta quem quer entrar na política e não tem padrinho, não tem fundo de entrar de fato. Né? E aí o Novo inova nesse sentido de não usar nada. E a gente precisa correr atrás. Então, desde o primeiro momento que eu comecei, vou ser candidato, vou organizar minha campanha, eu já comecei a me organizar para isso. Comecei a entrar em contato com amigos, conhecidos, até possíveis apoiadores com quantias maiores. E aí, um ponto muito importante da minha campanha foi que, a partir do dia 15 de maio, foi o momento da pré-campanha que você poderia abrir uma campanha de arrecadação coletiva, uma vaquinha eleitoral. Eu abri, fiz um evento, mobilizei amigos, conhecidos, para estarem ali
para poderem doar uma quantia e poderem fazer parte. E aí consegui arrecadar um valor bem interessante. Legal. Consegui até hoje 27.500, a campanha da vaquinha com maior de quantia de deputado estadual aqui do Novo. Mas muito bom aqui para a campanha. Acho que a partir desse momento eu comecei, o projeto começou a crescer, mas a gente começou a apoiar, inclusive consegui doadores maiores por conta dessa mobilização inicial. Isso é interessante também, né, essa mobilização pelo dinheiro, que a gente começa a incentivar as pessoas a participarem. Então, muitos dos amigos, conhecidos, falavam, olha, eu nunca tinha doado para uma campanha política, eu nunca tinha me participado de algum evento e estou aqui participando com você. Então, acho que o Novo, com essas novas práticas, também estimula a participação, estimula as pessoas a se sentirem parte daquilo, né, do processo, e cobrarem, de fato, e participarem mesmo ali do processo eleitoral. Então, essa live nossa vai até ficar gravada. Eu acho que é interessante você falar aí qual que é a sua vaquinha, qual que é o endereço para quem quiser doar. Boa, ótimo. É votolegal.com.br/Henrique Corman, que é meu nome aí de usuário. Depois eu fixo lá nos comentários, aí vai ficar lá em cima. Ótimo. E, então você já está com 27.500, cara, que legal, bacana. É um número interessante mesmo, pelo que a gente tem visto dos outros candidatos, é bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, fala para mim um pouquinho do Engaja Rio, como é que foi sua participação nesse empreendimento? Ótimo, ótimo. Tinha citado anteriormente que eu tinha trabalhado lá na Câmara Municipal com o Pedro Duarte, vereador do Partido Novo, e uma das minhas responsabilidades dentro do mandato era pensar no Engaja Rio, que é um programa de formação de lideranças jovens para dar espaço para jovens de diferentes realidades, 16 a 24 anos. Então, a gente da Zona Sul do Rio, mas da Zona Oeste, da Zona Norte, enfim, diferentes realidades mesmo, para terem, primeiro, um contato com a política, conhecerem a Câmara, conhecerem o vereador, conhecerem um pouco de como funciona a política, mas, para além disso, para terem contato com outras realidades, porque a gente forma grupos com várias pessoas, gente que está no colégio, gente da faculdade, gente de classe mais baixa, gente de classe mais alta, enfim, para dar esse choque de realidade, essas vivências diferentes, mas também para eles começarem a se formar como lideranças capazes de transformar o Rio. Então a gente chama especialistas, chamava, né? Agora eu não faço mais parte, estou agora só em campanha, mas chamava especialistas para entender sobre os problemas do Rio. Então a gente falava com gente, falava de planejamento urbano, sobre saneamento, sobre empreendedorismo, economia, enfim. E aí eles precisavam pensar em projetos para impactar o Rio. Então a gente teve um projeto para pensar no destino do lixo. Tinha um que era empreendedorismo nas escolas, para eles começarem a se engajar mesmo. Então por isso que Engaja Rio, para estimular os jovens a não só participarem da política, mas participarem dessa transformação que a gente precisa da cidade. E aí a gente já impactou mais de 70 jovens, já está com um grupo bem bacana de gente que passou pelo programa já, que de alguma forma foi impactada aí, que teve mais contato com a política, mas não só isso, começou a se engajar, a ter mais contato sobre os problemas e desafios do Rio de Janeiro. Entendi. Deixa eu te perguntar agora em relação à sua mentalidade política mesmo. O que você acredita que é o papel do Estado na vida do cidadão? O que você acha que é o papel do Estado e o que é hoje, mas não deveria ser? Acho que, principalmente no Brasil, a gente precisa ter um Estado que seja necessário, eficiente. Acho que é isso. É o Estado focar no que é prioridade, do que ele pode promover ali, e que se ele não tiver presente, não vai ter ninguém. Então a gente fala muito, né, desses pontos, principalmente enquanto Partido Novo também, né, de focar em saúde, segurança e educação, que são os pontos básicos aí para a sociedade se desenvolver, que o Estado precisa estar presente de uma forma eficiente, de uma forma realmente com qualidade para atuar. E aí, em outros pontos, deixar de lado para deixar a iniciativa privada trabalhar. E isso, né? Não atrapalhar, né? Deixar, não atrapalhar, né? Facilitar a vida. A gente fala muito nisso da política, né? De uma forma geral. Acho que hoje em dia as pessoas têm uma visão que a política atrapalha a vida delas. E tem que ser justamente o contrário. A política tem que facilitar. Então a gente tem que pensar, olha, qual é a forma de a gente pensar em medidas, propostas, enfim, que a política, de fato, possa não atrapalhar a sua vida, e não só isso, mas facilitar, né? Então, acho que focar nesses pontos centrais que eu falei, como saúde, segurança, educação, e nos outros pontos, trabalhar junto com a iniciativa privada, acho que isso é o mundo ideal, né? Acho que esse é o caminho que a gente precisa andar como país, não só como país, como Estado, enfim. E aí a gente tem exemplos, né? Por exemplo, aqui na cidade do Rio, a prefeitura criou um aplicativo de delivery, e aí mobilizou todo o setor de tecnologia para criar um aplicativo, para competir com o iFood, com outros aplicativos, assim. Qual o sentido disso, né? Não está nem
tendo um transporte de qualidade, uma educação Como que se a levantava. inovação, isso é tipo de político, né? Como se a inovação pudesse ser resolvida com cacetada. E aí, às vezes, gera até distorções no mercado, né? Então, era um aplicativo que tinha uma taxa muito menor que impedia os outros de competirem. Então, gera distorções ali. E além disso, né? Para você criar um aplicativo custa caro, para você manter ele custa caro, e ainda para competir com um mercado tão complexo como esse, né? Então, é isso, né? É o Estado focar no que só ele pode fazer de fato, ou que ele pode fazer como base, e a iniciativa privada também trabalha em conjunto. Até porque eu acho que toda vez que o Estado tenta se meter onde não é da conta dele, ele cria distorções irreparáveis. Ele, além de não ajudar, ele danifica a cadeia produtiva como um todo, né? Como esse caso E parar de do delivery. tratar a iniciativa privada como inimigo, né? Como se fosse um duelo ali. Não, vamos trabalhar. As PPPs estão aí, as concessões estão aí, para justamente a iniciativa privada entrar e dar mais profissionalismo, dar mais robustez para projetos do próprio Estado. Eu acho que isso é o mundo ideal também, né? De conseguir trabalhar em conjunto e melhorias aí para. E a própria concessão do saneamento é um exemplo disso. Isso, exatamente. O Henrique, a gente está caminhando já para 30 minutos de live. Fala para mim das suas propostas de mandato, o que você pretende fazer a hora que você chegar lá Ótimo. no final. Como eu falei, eu trabalhei lá com o Pedro na Câmara e eu vi como é fazer um mandato diferente, com novas práticas e que tenha um foco aí em fiscalização. Então, eu quero levar muito desse aprendizado lá para a LERJ. A gente precisa ter um mandato que mostre que dá para fazer uma política que dê exemplo, que vai recusar privilégios, que vai cortar mais da metade da verba de gabinete, que vai fazer processo seletivo para a equipe de mandato, que vai pensar em políticas públicas que são efetivas a médio e longo prazo para a vida das pessoas. Acho que essa política diferente já é um primeiro compromisso para ter para exercer o cargo da melhor forma. Porque eu acho que o legislativo ali, por exemplo, às vezes ele deixa de lado essa função da fiscalização, que é primordial para o equilíbrio dos poderes. Então, não só legislar e representar as pessoas, mas também fiscalizar o executivo. E aí, um outro ponto central, além desse enfoque na fiscalização e dessa política diferente, é também pensar em formas do Rio se desenvolver. Acho que a gente tem uma possibilidade muito grande aí de desenvolvimento do Rio, de gerar emprego e renda a partir da economia sustentável. Acho que é um caminho que o Rio naturalmente se destaca. A gente tem a capital do Rio, o próprio Rio de Janeiro. Tem a segunda maior área de verde do mundo, em termos de capital. A gente tem o mercado de energias renováveis, que vem forte, de turismo, que já é muito forte por aqui, mercado de carbono, que pode se destacar. Então, a gente tem aí já ativos importantes, naturalmente, e aí a gente precisa criar condições para isso ser aproveitado da melhor forma. Então, eu falo muito dessa questão da economia sustentável a partir do emprego e renda. Além disso, eu falo muito de inovação, que eu acho que é um caminho para não só baratear e tornar mais eficiente e mais economicamente viável iniciativas sustentáveis, mas também para preparar os jovens, as pessoas, para o mercado de trabalho do século XXI. Então, é trazer cursos técnicos, reformular a grade curricular, preparar os jovens para entrar no mercado de trabalho e própria área de empresas, enfim, criar condições para a gente ter mais inovação aqui, para ter mais empreendimentos. Enfim, eu acho que a inovação é um ponto central para o Rio se desenvolver. E aí, até um ponto nessa questão da economia sustentável, a gente também dá igualdade de oportunidades, né? A gente fala aí do estado do Rio que as pessoas passam 3 horas por dia no transporte, as pessoas não têm saneamento em casa, não têm planejamento urbano. Então, esse foco em economia sustentável é também melhorar esses índices. A gente precisa promover um planejamento urbano que seja mais eficiente a nível metropolitano. A gente precisa cobrar metas da construção do saneamento, é urgente. A gente precisa pensar em formas de gerar realmente qualidade de vida para as pessoas. Que isso, se as pessoas não tiverem o mínimo básico, não tem como a gente falar de liberdade de escolha, enfim, da pessoa seguir o caminho que ela quer, né? A gente precisa dar esse básico para a pessoa seguir adiante. Acho que é um papel também da gente lá no legislativo, que a gente precisa brigar. Henrique, mandato seu tá, o meu R30 aqui em Barra Mansa está à disposição desse mandato seu. O que a gente puder fazer para apoiar, pode contar com a gente. Eu vou pedir só para você deixar seu número para a gente, vou fixar também aí nos comentários dessa live. E deixa o seu recado final para o pessoal. Ótimo, ótimo. Agradecer, Rafael, pelo convite. Muito bacana aí tá dialogando com uma das grandes lideranças do Novo aí, a nível de Estado. A gente quer dar atenção para todo o Estado do Rio. Entender, né, quando eu falo dessa questão da economia sustentável, entender um pouco
cada região se destaque e, a partir disso, criar condições, criar estímulos para a gente ter um desenvolvimento, gerar emprego e renda para o Estado como um todo. Enfim, como candidato aí, meu número é 30456. Pedi o voto para quem se interessar, se identificar com o nosso projeto e para se mobilizarem também, né? Eu acho que é fundamental. Seja para mim, seja para algum outro candidato novo. A gente rema contra a maré, tenta fazer práticas diferentes. Então a gente precisa de vocês se mobilizando, pedindo votos, dando o apoio que for, seja nas redes sociais, seja financeiramente, enfim. A gente precisa da mobilização de pessoas que acreditam nas nossas ideias para a gente conseguir estar na LERJ, estar na Câmara dos Deputados, estar no governo do Estado, porque não é fácil. A política é um terreno complicado e a gente tenta dar um exemplo, tenta trazer práticas diferentes, tenta trazer ideias diferentes, mas para a gente tentar crescendo, né, com cada vez mais apoio. Agradecer mesmo pelo espaço, pela oportunidade. É sempre muito importante estar debatendo política, conversando. Enfim, fico à disposição. Cara, de novo, parabéns pela coragem, pela disposição de enfrentar isso daí, que corra tudo bem na sua campanha e que você atinja seu objetivo. O Estado merece. Obrigado, Rafael. Obrigado. Prazerão. Obrigado, meu amigo. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço.